Oi, gente! No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre aquela que pode ser a grande disputa do século, a disputa pela hegemonia global protagonizada por Estados Unidos e China, uma espécie de nova Guerra Fria. No passado, a Guerra Fria foi protagonizada por Estados Unidos, representando o ideal capitalista, e do outro lado a União Soviética representando o comunismo socialismo. O mundo foi dividido, polarizado, e essa polarização teve implicações até mesmo no Brasil. Os dois blocos disputavam tanto na influência política quanto na economia, na tecnologia e até na corrida espacial. No fim das contas, o capitalismo personificado nos Estados Unidos acabou prevalecendo. Agora voltando para os Estados Unidos e para a China. Ao final da primeira metade do século XX, os Estados Unidos já eram a superpotência global, principalmente depois das duas grandes guerras mundiais que devastaram a Europa e arrasaram com a economia dos países europeus. Do outro lado do mundo, a China era um país praticamente sem indústria, agrário, miserável, atrasado, mergulhado em guerra civil e sob ameaça de invasão estrangeira. Todos esses elementos formaram o caldeirão perfeito que culminaram na Revolução Chinesa, que colocou o Partido Comunista Chinês no poder e proclamou a República Popular da China. E é a partir daí que aquele país experimenta o início de um processo de transformação. Na segunda metade do século XX, enquanto os Estados Unidos consolidam seu poder global, criando bases militares ao redor do mundo, interferindo na geopolítica e na política interna dos países e influenciando o mundo culturalmente pela sua língua, música, indústria do cinema e do consumo, a China, especialmente após a morte de Mao Tse-tung e a ascensão de Deng Xiaoping, se abre para o mercado exterior, que percebe nela as condições ideais para investir, incentivos fiscais, mão de obra barata e um grande potencial de mercado consumidor. É o chamado socialismo de mercado ou capitalismo de Estado. A fórmula que fez a China sair de um país agrário para um país industrializado e em pleno crescimento. O século XXI começa com os Estados Unidos espalhando destruição e gastando recursos em invasões como a do Iraque e do Afeganistão, ao passo em que a China crescia a uma média de 10% ao ano, a ponto de ter desbancado economias poderosas como a da Alemanha e do Japão, consolidando-se como a segunda maior potência econômica do globo. Mas a China não queria apenas ter dinheiro, e sim também se contrapor geopoliticamente à influência dos Estados Unidos e da União Europeia. É nesse contexto que nasce os BRICS, o bloco formado por países emergentes como Brasil, Rússia, Índia, a própria China e a África do Sul. Os chineses vêm estreitando relações comerciais com o mundo inteiro, especialmente com a África e com a América Latina, financiando obras de infraestrutura nessas regiões. No Brasil não é diferente. Um consórcio de empresas chinesas será o responsável por construir aquela que pretende ser a maior ponte sobre lâmina d'água da América Latina, na Bahia, ligando a capital Salvador à ilha de Itaparica. Hoje, a China é a maior parceira comercial do Brasil e responsável por comprar boa parte das commodities que o nosso país exporta. Se até pouco tempo Estados Unidos e Japão eram considerados os principais bastiões do que havia de mais moderno e tecnológico no mundo, hoje não mais. A China dominou o 5G e já desenvolve a tecnologia 6G. Criou aplicativos extremamente populares que se expandiram por todo o mundo, especialmente entre a garotada. A história nos mostra que todos os impérios tiveram seu começo, meio e fim. O acirramento político que culminou na invasão ao Capitólio e a transformação de um ex-presidente em réu pela primeira vez na história estadunidense nos mostra que as coisas não andam tão bem para o lado dos americanos. Por outro lado,
a China segue com instabilidade, sendo governada por um único partido há décadas e continua expandindo sua influência no mundo, realizando transações comerciais que não envolvem o dólar, o que fragiliza a moeda americana. Algumas projeções dão conta que a China se tornará a maior potência global ainda na primeira metade desse século. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se gostou, curta, comenta e compartilhe e diz aí: você acredita que a China vai passar os Estados Unidos?